Olga, você faz essa leitura para nós, por favor. Vamos colocar de pé para recebermos a leitura do Evangelho. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Palavra do Senhor, palavra de salvação. Graças a Deus. Graças a Deus. Podemos sentar. Pregar sobre o Natal é uma coisa que a gente faz todo ano, né? E pregar sobre o Natal no dia do Natal, né? Então é uma coisa bastante, digamos assim, bastante óbvia, né? E a gente tem as representações como essa do presépio, né? Nós temos o nosso presépio aqui também, sempre com esses personagens, né? Maria, José, o menino Jesus, o burrinho, a vaquinha, os 3 reis magos e o pastor com uma ovelhinha ou no colo ou solta junto com os outros bichinhos, né? Esses são os elementos que compõem a tradição do presépio, que é tão presente no nosso meio aqui no Natal. Então, o que dizer, digamos assim, de novidade numa pregação como essa, né? É um desafio que todo pregador, todo pastor tem nessa época. Mas a palavra de Deus, ela é muito rica, e se nós prestamos atenção na realidade do que acontece à nossa volta, então essa riqueza fica maior ainda, porque a palavra interage com o mundo em que a gente vive, não é? Com a nossa realidade. Nós temos aqui um relato, né, de Lucas, um relato, digamos assim, mais documentado, assim, mais detalhado do Natal, né, do acontecimento do nascimento de Jesus. Nós já vimos o relato de Mateus falando com José, né? Lucas conta a história do ponto de vista de Maria, né? Mateus conta como foi a decisão de José de levar adiante a sua união com Maria, mesmo com a situação que se criou, com a gestação dela. E nós temos em Lucas o relato do anjo Gabriel conversando com Maria, né? Na tradição grega, esse momento é chamado de evangelismo, o anúncio de Gabriel a Maria, que a gente chama de anunciação, né? Tem inclusive lá em Atenas um hospital que se chama Hospital do Evangelismo, literalmente é o nome do hospital, né? Eu, quando soube, fiquei pensando, realmente o evangelismo contribui para curar muitas doenças, realmente, né? Especialmente as doenças da alma. Mas o fato é que Lucas, então, faz esse relato e
ele documenta também, né, a música que Maria cantou quando soube que estava grávida e que quem estava dentro dela era realmente o Filho de Deus. É o Cântico de Maria. E aqui ele, do capítulo 2, ele relata que José e Maria tiveram de que fazer uma viagem meio, talvez, de última hora, não sei, até Belém, até a cidade da família de José, e ela já em gestação assim adiantada. Eu tenho certeza que quem teve essa ideia foi José. Acho que nenhuma gestante nesse mundo teria ideia de programar uma viagem na véspera de ganhar a criança, né? Ainda mais para uma cidade onde não tinha lugar para ficar. Mas o fato é que eles chegaram em Belém e tiveram que arranjar um lugar lá que onde tivesse pelo menos não ficasse ao relento, não é? Era muito comum nas casas do Oriente Médio, e existem até hoje casas assim, em que a casa ela tem um subsolo. Ela tem uma parte assim no nível da rua, e ela tem um subsolo, e nesse subsolo ficam os animais. Onde fica lá então o coxo lá, e ficam lá bode, carneiro, animais pequenos, né? Não dá para botar uma vaca no subsolo, mas a criação, porco, fica no subsolo da casa, não é? Não é um lugar lá muito higiênico, né? Deve ser uma coisa um pouco difícil, mas é a solução que eles arranjaram para manter uma pequena criação protegida dentro de casa. Então, é muito provável que eles tenham arranjado justamente esse subsolo para ficarem durante aquela noite. Há outras tradições que dizem que era uma gruta. Esse subsolo fica parecendo uma gruta, né? Um lugar todo fechado, né? Então, foi lá que José e Maria se instalaram, e quando, no fim das contas, acabou estourando a bolsa e Jesus nasceu, então ele foi colocado aonde? Ele foi colocado no lugar que tinha melhorzinho para colocar a criança, ou seja, num coxozinho, numa manjedoura, não é? Então, foi assim que se deu o nascimento de Jesus. Mas o texto aqui de hoje, ele fala de algo que aconteceu fora da cidade. Aconteceu com um grupo de pastores. Eu já contei para vocês aqui a história da barbearia, né? Que tinha uma plaquinha lá no lugar onde eu ia cortar o cabelo, dizendo assim: aqui se reúnem caçadores, pescadores, passarinheiros, políticos e outros mentirosos. Porque a barbearia sempre foi um lugar assim para o pessoal ficar conversando enquanto esperava, né, cortar o cabelo e aquela... Da mesma forma que o salão de beleza também é um espaço de troca de informações entre as clientes e os profissionais que trabalham lá. Barbearia também era. Se fosse na época de Jesus, incluiria também os pastores, porque a fama dos pastores era justamente de serem contadores de caso, mentirosos, porque eles passavam muitas vezes à noite com os rebanhos em lugares ermos como esse que esses pastores estavam, e eles viam coisas acontecendo no meio da noite que as pessoas não acreditavam muito, não é? E principalmente quando sumia uma ovelha, alguma coisa assim, ele disse: não, o lobo apareceu lá e atacou uma ovelha, né? O dono custava um pouco acreditar se realmente que lobo foi esse que apareceu para atacar as ovelhas, né? Se ela não virou churrasco de repente lá entre os pastores. Então, a fama dos pastores era uma fama muito ruim. A palavra, inclusive juridicamente,
eles não podiam ser arrolados como testemunhas em processos judiciais. A palavra deles não tinha validade jurídica, de tão desprestigiados que eram. E justamente a essas pessoas simples, desacreditadas, humildes dentro da sociedade, é justamente para essas pessoas que chega pela primeira vez a notícia do nascimento de Jesus. Antes de Maria e José saírem contando para os parentes e tal, eles foram os que ficaram sabendo primeiro do nascimento de Jesus, não é? Através de anjos. A gente sempre associa anjo ao quê? Aquela figura de túnica branca, asinhas, né? Às vezes uma auréola. Nosso anjo, você já pensou aquilo, né? Aquela pessoa com aquela vestimenta, aquele biotipo, né? Pessoas muito bonitas, né? Normalmente. Você não imagina um anjo feio, não é? Então, o texto não descreve a aparência desses anjos como que eram. Mas eles poderiam muito bem estar, talvez, com uma roupa de soldados, passando ali no meio daquele campo, aquele pasto, não é? Então, um desses anjos se dirige aos pastores e começa a relatar para eles o que está acontecendo. E ele diz que ele tem uma boa notícia para dar para eles. A forma que essa notícia é dada também é uma coisa que chama atenção. Porque quando um imperador, um governador, um comandante ia visitar uma cidade, ele mandava mensageiros à frente, avisando os cidadãos daquela cidade para deixar a cidade bem bonita e deixar a estrada bem limpa, tirar as pedras, tirar os buracos e tudo, né? Preparar o acesso à cidade para que quando ele chegasse tivesse tudo bem arrumado. E essa pessoa, esse arauto, né? Essa pessoa que ia adiante da autoridade, ele fazia, né, uma propaganda, né, um marketing da visita. Então ele chegava na cidade e dizia: gente, eu tenho para vocês uma grande notícia. O governador ou o imperador está vindo aqui. Não é? Claro que o pessoal da cidade sabia que isso era mão de obra para eles, né? Eles iam ter trabalho de arrumar a cidade toda. Mas ele fazia a coisa de tal forma que era assim uma festa, uma propaganda, um anúncio assim. E quando era o imperador romano, então ele era anunciado como o Salvador. Usava essa palavra para o imperador. A palavra, o Salvador está chegando. Ele era considerado o Salvador da pátria, literalmente. Era um dos títulos dele. Então, quando esses homens chegam para os pastores lá no meio daquele pasto, lá perdido no campo, não é? Ele diz: olha, eis vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Senhor também era outra palavra usada para o imperador romano. O Salvador, Cristo o Senhor, o Messias. Então esse anjo soldado, porque ele é associado aqui como parte da milícia celestial, como se fosse um exército, não é? Ele chega para aqueles rapazes ali solitários no meio daquela campina e lhes dá exatamente essa notícia. E logo depois chegam os companheiros dele. E esses companheiros dele fazem um grito de guerra, digamos assim, que não é um grito de guerra, na realidade é um grito de paz, quando eles cantam: glória a Deus nas maiores alturas
e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Eles presenciam esta cena e depois aqueles homens vão embora, seguem o seu caminho, talvez na direção do céu, de onde eles vieram, e eles ficam olhando assim um para a cara do outro, e agora? O que nós vamos fazer diante dessa grande notícia? Não é? Então, essa mensagem que eles receberam é o que a gente chama de evangelho. Evangelho quer dizer boa notícia, literalmente. Boa nova, não é? Foi o que eles receberam. Eles eram justamente, como eu falei para vocês, aquela parte desprezada da sociedade, aquela parte que ninguém dava valor. E é para eles que essa boa nova é dirigida. E essa notícia não é boa só para eles, mas para todo o povo, para toda aquela população desprezada ali da Judéia, da Palestina, da Galileia, todos aqueles lugares. Por isso, eles foram os primeiros a saber do que tinha acontecido. Não é? Então, depois que os anjos foram para o céu, segundo diz aqui, então eles disseram, né, uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Então eles foram lá, guardaram o rebanho onde eles tinham que guardar, provavelmente em algum curral, algum lugar, tiraram eles do pasto, né? E imediatamente eles foram para a cidade procurar se alguém sabia de alguma criança que tinha nascido, de alguma senhora grávida que chegou lá para se hospedar na cidade. Se alguém sabia, as cidades eram pequenas, era fácil. Ninguém deixaria de notar um casal de forasteiros com uma mulher com a barriga daquele tamanho chegando na cidade. Ele disse: olha, tem um casal que parece que ganhou a criança ali naquela casa, podem ir lá que vocês vão encontrar. E de fato eles foram lá e acharam quem? José e Maria e o bebê já nascido, né, enrolado, agasalhado com faixa, com uma tira de pano, não tinha nem roupa direito, né, pro bebê, não é? Não sei como era o costume da época, né? Hoje usaria um pagãozinho, né, como o pessoal costuma dizer. Talvez eles tenham encontrado a criança, inclusive, nos braços de Maria, tentando pegar o peito, né? Isso é uma coisa que, às vezes, quem vai ser pai e mãe só fica sabendo depois que aparece a criança, né? E aquele negócio de mamar não é uma coisa assim automática, que a criança já nasce sabendo, não, que é um processo, às vezes, difícil, custoso. Provavelmente eles chegaram naquela casa e encontraram lá Jesus no colo de Maria, fazendo o que toda criança faz, não é? Então é muito interessante o seguinte: os anjos aparecem e relatam um acontecimento extraordinário. Ali está o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Não é qualquer pessoa. A criança não é uma criança qualquer. E quando eles chegam naquela casa, encontram um bebê com todas as limitações, com todas as características de uma criança absolutamente comum, normal, como cada um de nós também, quando nasceu. Isso que é interessante, não é? Essa semana a gente foi assistir Avatar, não é? O filme Avatar tem uma coisa interessante ali, que para sobreviver naquele planeta, não é? A pessoa ela tem que se transferir para um avatar.
não é? Ela deixa de ser, digamos assim, quem ela é, ou aquilo que ela é, passa por meio lá de uma tecnologia, de uma coisa. Então, ela ganha um outro corpo para poder, então, viver naquele planeta. Os nativos do planeta, mais ou menos, percebem quem é nativo mesmo, quem é avatar. Mas o fato é que a pessoa ganha, então, poderes, né? Porque o avatar tem 3 metros de altura, tem outras habilidades, capacidades, não é? Para sobreviver no planeta. Então, desenvolveram essa tecnologia do avatar para poder conquistar, para poder combater os habitantes daquele planeta, não é? E eu fiquei pensando assim, seria Jesus um avatar de Deus? Porque Deus se transforma em um de nós aqui do nosso planeta, né? Agora, se foi um avatar de Deus, foi um avatar às avessas, porque na realidade ele perdeu muito do seu poder, da sua capacidade, da sua majestade. Ele abriu mão de tudo aquilo para estar no nosso meio. Ele adquiriu as limitações que nós temos, não é? E acabou se sujeitando a esse ciclo de nascer e também de morrer. Embora não houvesse a necessidade de morrer, ele poderia não morrer, mas ele optou por completar esse ciclo de vida, não é? Uma coisa que me chamou a atenção também, que lá no Pentecostes, isso depois da ressurreição, né, 50 dias depois da morte e da ressurreição de Jesus, o apóstolo Pedro, com todo aquele acontecimento, aquela movimentação que aconteceu lá no Pentecostes, as pessoas louvando a Deus, as pessoas ouvindo aqueles louvores, entendendo nas suas línguas, toda aquela manifestação, ficou todo mundo perguntando, mas o que está acontecendo aqui? O que é isso? Então ele toma a palavra, ele sobe no palanque, pega o microfone, digamos assim, né, e toma a palavra, e ele diz o seguinte: olha, gente, isso aqui que está acontecendo é que Deus derramou o seu Espírito, igual está lá em Joel capítulo 2. Deus derramou o seu Espírito no nosso meio. E outra coisa, esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Mas não foi porque Jesus morreu na cruz que ele se tornou Senhor e Cristo. O anúncio dos anjos aqui, quando Jesus nasce, é exatamente com as mesmas palavras. Eis que tenho para vós uma notícia que, boa nova, de muita alegria, que será para todo o povo. É que na cidade de Davi nasceu uma criança que é Cristo, o Senhor, o Salvador. Cristo, o Senhor. Então, já desde o nascimento, aquilo que Pedro reivindica, reitera e repete lá em Pentecostes, está sendo já afirmado desde o começo aqui, não é? Tudo isso foi se realizando, não é? Outra coisa importante desse texto é o seguinte: enquanto José, Maria estavam ocupados em realizar o parto, provavelmente José deve ter saído correndo atrás de uma parteira. Isso, se não foi de repente ele mesmo que pode ter feito o parto, não temos esses detalhes, não é? Mas houve uma correria lá, né, na hora de Jesus nascer, não é? Então eles ficaram ocupados ali em garantir o parto e o nascimento, a sobrevida daquela criança que tinha nascido e era o primeiro filho de Maria. Então, preocupação dobrada, né? Primeiro filho, a gente fica mais apavorado do que os outros, né?
fato é que quando os pastores chegam, é que eles tomam pé da situação. Quando os pastores chegam, é que vão contar para eles o que aconteceu lá fora, lá no campo, o que os anjos contaram para eles. Disse, olha, nós estávamos ali durante a noite, tomando conta do rebanho, apareceu um monte de anjo lá e falou isso aqui. E José e Maria ficaram olhando para eles e disseram, é isso mesmo. Será que esses pastores não estão inventando? Não, o pastor já tinha fama de contar história. Mas, como é que eles sabem que a gente está aqui? Né? Como é que eles ficaram sabendo da nossa vinda? Então, quem que falou para eles? Né? Então, isso que eles falaram deve ser realmente verdade, não é? E aqui no versículo 19, um versículo muito singelo, muito bonito, né? Que diz o seguinte: todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava essas palavras, meditando-as no coração. Ela ficou assim, tentando compreender o que significava tudo aquilo. Ela que estava no meio de todo esse processo, de toda essa confusão, de todo esse acontecimento, não é? Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. De todas as atitudes aqui, a melhor atitude, acho que representa melhor para nós, é a dos pastores. Uma vez que Jesus é anunciado para eles, eles vão procurar conhecer Jesus. Vamos a Belém para conhecer essa criança. Né? Nós somos convidados a fazer exatamente a mesma coisa. Jesus é anunciado para nós, anunciado muitas vezes de uma forma gloriosa, de uma forma, né? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Rei do Universo, etc, etc. Uma forma majestosa. E quando a gente encontra o Jesus do Evangelho, o Jesus histórico, o Jesus concreto, digamos assim, ele é uma pessoa muito parecida com a gente. Ele é igual aquele bebê que nasceu ali. Né? Ele não está cercado por essa aura de glória que muitas vezes a gente ouve falar de Jesus. Mas, no entanto, aquele é o Jesus, digamos assim, histórico, humano, concreto, aquele que habitou entre nós, que caminhou conosco. Então, nós somos chamados a conhecer e a reconhecer esse Jesus, né? Da mesma forma que os pastores também. Né? Mas nós anunciamos esse Jesus que é Salvador, que é Senhor, que é Cristo de Deus. Esse é um dos episódios, né, talvez mais maravilhosos da narrativa do Natal, e que nós somos convidados a reviver na nossa vida a cada momento, não só no Natal, mas essa época realmente nós somos convidados a isso. Então, nos despedimos com a nossa palavra, desejando que esse Natal seja ainda mais feliz para quem, especialmente aqueles que tem muitas pessoas que são como aqueles pastores, tiveram que passar a noite trabalhando em plantão, às vezes num hospital, numa fábrica, numa vigilância, em algum serviço público, né? Não puderam participar da festa da noite de Natal, igual a maioria das pessoas gosta de participar, mas foi para pessoas como essa, como aqueles pastores que chegou primeiro a notícia do nascimento de Jesus. Então, especialmente para essas pessoas, deixamos a nossa mensagem aqui, dizendo que essa noite nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Feliz Natal. Amém?